Olá, galera! Prokelly de História, tudo bem com vocês? O tema que vamos abordar hoje é o Império Romano, o Grande Império Romano. Roma é considerada a maior civilização da história do mundo ocidental. Se estendeu o período de 753 a.C. até 476 com sua queda, depois de Cristo. E é dividido entre monarquia, república e império. No ano 27 depois de Cristo começa-se o período de expansão do território e se torna o império. Eu elenquei algumas características. Acompanhe comigo o slide, por favor. Grande Império Romano. Olha lá. Então, o Império Romano é de 753 a.C. até 476 d.C. Durou 5 séculos, foi muito tempo. Começou em 27 a.C., o período de império, terminou em 476 com a queda do Império Romano e as invasões dos povos bárbaros ou germânicos. Entendia-se que do rio Reno para o Egito chegava a Grã-Bretanha e toda a Ásia Menor e um grande pedaço da Europa era o território onde era o Império Romano. E ali dentro estabelecia a conexão Europa, Ásia e um pedaço da África. O Império Romano em si começou com o primeiro imperador, Otávio Augusto, e terminou com Constantino. O Senado, o grupo de anciãos aristocratas que participavam do Senado, servia para apoiar o poder político do imperador. Foi em seu início que o imperador conquistou a maior parte do poder, no início do império. Até 217, de 27 a 217 depois de Cristo, ao menos 6 milhões de quilômetros quadrados estavam sob o domínio do Império Romano. Foi um império muito grande. Quem pertencia aos domínios ali do Império Romano era chamado de cidadão romano, mesmo sendo de outros países. E quem não pertencia aos domínios do Império, que era um estrangeiro, que não tinha a mesma cultura romana, não falava o latim, a mesma língua romana, era chamado pelos romanos de bárbaros. Algumas características eu elenquei aqui sobre o Império Romano. No Império Romano, eles eram essencialmente comerciais, a economia se baseava no comércio e na escravidão. Escravizava os povos conquistados. O controle das províncias era todo feito por Roma, como se fosse a sede do império neste primeiro momento. Neste primeiro momento também a religião ainda era o politeísmo, eles acreditavam em vários deuses. Alguns deuses eram muito parecidos com os deuses gregos, mudava-se apenas os nomes. O governante tinha um cargo vitalício ou até sua morte e era chamado de César. A extensão do império era obtida através das conquistas ou de golpes militares. No início, houve um grande no início do crescimento, houve uma grande paz no império, estava tudo muito bem, obrigada, a economia ia bem, as conquistas iam muito bem, tinha muito comércio, tinha muitos escravos, a estrutura do Império Romano estava muito boa. Este período foi chamado de Pax Romana, mas que não durou muito tempo. Logo veio a crise do império. Alguns principais imperadores, os imperadores que marcaram o Império Romano, eu elenquei alguns. Otávio Augusto foi o primeiro imperador de Roma, foi o primeiro a começar a expansão do território romano. Cláudio era o principal conquistador da Grã-Bretanha, ele conseguiu conquistar esse território. Nero, quem nunca ouviu falar? Nero, além de ser
conhecido como um imperador mau e louco, ele foi o que perseguiu os cristãos por muito tempo, até a morte. Nós vamos falar de novo sobre ele. Tito, Trajano, Adriano, Diocleciano, Constantino, Rômulo Augusto, o outro Constantino, Constantino XI e tantos outros. Foram imperadores do Império Romano. Aquela pax romana, aquele crescimento que eu falei, foi experimentada no auge do Império, mas nada dura para sempre. Foi afetada pela dificuldade administrativa de todo esse território e pela falta de exércitos para novas conquistas. O território ficou grande demais, o império ficou grande demais e ficou difícil administrar todo esse território. Para diminuir a crise e facilitar essa administração, no ano de 395 d.C., com a morte do imperador Teodósio, o território foi dividido entre os seus 2 filhos, porque o império também passava, além de ser vitalício, era hereditário. Então, Teodósio morreu, seus 2 filhos ficaram e o território foi dividido em 2, para ser melhor administrado, o que deu origem a 2 impérios. Um deles tinha sede em Roma, ficou conhecido como Império Romano do Ocidente, e o outro tinha sede em Constantinopla, que ficou conhecido como Império do Oriente. Então, o Império Romano foi dividido em 2 partes. Essa medida visou principalmente evitar o fim, a ruína de todo o império, e criou, assim, algumas estruturas político-administrativas independentes, cada filho administrando um pedaço do império do seu jeito. A porção ocidental do império não resistiu muito tempo. Em 395 eles dividiram, em 476 d.C. houve a queda, com a invasão dos povos germânicos. Mas, mesmo com a queda do Império do Ocidente, o Império do Oriente continuou de pé. O Império do Oriente só veio cair em 1453, com a invasão dos turcos otomanos. Olha aí o mapa que eu coloquei com a divisão do Império em 2, sendo o lado leste com sede em Roma, como Império Romano do Ocidente, e o lado oeste com sede em Constantinopla ou Bizâncio, como Império Romano do Oriente. Algumas outras características aconteceram ali no Império Romano. Uma delas era a política do pão e circo. Essa política foi tomada durante a crise para distrair a população, porque a população também sentia com a crise. Estava passando fome, estava passando muitos problemas. A intenção dos imperadores era fazer espetáculos grandiosos com gladiadores, lutas nas principais arenas do império e a distribuição do pão para a população. Assim, com o estômago cheio e a diversão no espetáculo, a população não se rebelaria contra o império, não causaria uma rebelião. Sobre este assunto, eu vou disponibilizar um vídeo para vocês assistirem com algumas cenas do filme O Gladiador, que mostra essa política do pão e circo, a distribuição do pão, o povo em alvoroço se divertindo com o espetáculo dos gladiadores que se brigavam e se matavam entre si para trazer a diversão. Assistam comigo.
Muito bem. Essas foram cenas da política do pão e circo utilizada durante a crise do Império Romano. Durante esse período também houve o surgimento do cristianismo dentro do império. E mesmo politeístas, acreditando em vários deuses, quando eram conquistados outros lugares dominados pelo império, eles podiam ter livre culto e livre religião. Isso causou o conhecimento do cristianismo. Durante o governo do imperador Nero, aquele mau e louco que eu falei, iniciou-se uma grande perseguição aos cristãos. Eles eram obrigados a participar dos espetáculos, até da política do pão e circo, no qual eles lutavam entre si ou contra animais ferozes dentro das grandes principais arenas do império. Duas delas eram arenas de Arles, que fica no sul da França, que era domínio romano, e o Coliseu. Os cristãos eram soltos como espetáculo para as pessoas e soltavam ursos, leões, famintos, que devoravam as pessoas. Esse era um ato de Nero. Até o ano 313 depois de Cristo, quando Constantino, que foi também um imperador pós-Nero, se converteu ao cristianismo e proibiu essa perseguição e morte dos cristãos. Ele fez isso por um acordo chamado Édito de Milão, assinado por ele, Constantino. Mas com o próximo imperador, o Teodósio, que o cristianismo se oficializou como religião do império, assinado também no Édito de Tessalônica. Teodósio, então, troca a religião de politeísta para oficializar a religião do cristianismo, nesse caso, o catolicismo. Alguns legados nós temos dos romanos, né? Que o Império Romano nos trouxe. Diversas línguas que nós usamos hoje veio do latim, o português é um deles, o inglês e tantos outros. O direito começou com o Império Romano, que eles tinham o direito romano, as arquiteturas, a engenharia e as grandes construções é um legado também. Os números romanos, que hoje em dia não são tanto usados, mas foi muito utilizado, vieram como legado do Império Romano. Esses foram alguns pontos principais sobre o Império Romano, deixei alguns exercícios para vocês e a plataforma digital. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá, um beijo, tchau.